Kafka Ribino foi descoberto pela Força de Defesa contra Kaijus. Para salvar todos que estavam na base, ele teve que se transformar, assim revelando a sua forma de Kaiju. Bom, nesse vídeo eu venho falar da obra de Kaiju número 8, mais precisamente o que aconteceu com o protagonista depois que descobriram que ele era o Kaiju número 8. Primeiro, vamos ao dia que descobriram a sua outra forma. Na luta contra aquele Kaiju super poderoso, todos pensavam que com a ajuda da Capitã Mina Ashiro, do Vice-Capitão Hoshina e da Shinomiya, eles conseguiriam derrotar aquele monstro, mas não foi bem assim que aconteceu. Aquele Kaiju tinha uma arma secreta. Nos momentos finais da luta, ele cria uma bomba e isso pega todos de surpresa. Não daria tempo deles fugirem, todos que estavam ali iriam morrer. Nesse momento, sem pensar duas vezes, o Kafka começa a correr em direção à bomba e ninguém entende nada. Só naquela primeira corrida, o Vice-Capitão Hoshina vê algo diferente. Como ele tá correndo tão rápido? Alguém com 1% de poder de combate liberado não poderia se mover assim. Quando o Kafka salta sobre o prédio, ele tem um pensamento que os seus capitães confiaram nele e pede desculpas. Aquele homem que tinha apenas 1% de poder liberado se transformou em um Kaiju. Enquanto todos não acreditam no que estão vendo, a central da base detecta um sinal de um Daikaiju com uma fortitude de 9.8. E esse só poderia ser o Kaiju número 8. O Vice-Capitão Hoshina já tinha suas suspeitas quanto a isso, mas sem nem perceber, ele acabou criando um afeto com aquele cara e uma parte dele ignorou essa possibilidade. Enquanto a Capitã Mina ainda não acredita naquilo, o seu amigo Ichikawa não queria que isso acontecesse. Mas isso já era inevitável. Se aquela bomba explodisse, todos que estavam ali iriam morrer com toda certeza. Vendo como o vice-capitão lutou até o próprio limite, o Kafka não pode ficar apenas parado pensando em se proteger. Ele precisa usar as suas forças para acabar com aquela ameaça. Dando um salto e acertando aquela bomba com o seu super soco, o Kaiju número 8 consegue mandar aquela bomba para o céu. Com isso, nós temos a reação de vários membros da tropa, impressionados com aquele poder. Todos que estavam ali ainda precisam se proteger e a Capitã Mina ordena todos irem para o chão. A bomba criou uma enorme explosão, acabando com todos os prédios da região. Mesmo em sua forma de Kaiju, a Capitã ainda não entende. Aquele Kaiju é o Kafka? Naquele momento, depois de escolher esse caminho, o Kafka pede desculpas a Kikoru e ao Ichikawa. A Capitã Mina aparece em suas costas. Ela chega a dizer o seu nome, mas corrige, pois aquele era o Kaiju número 8. Kaiju número 8, iremos levá-lo sob custódia. Sendo assim, o Kaiju número 8 foi descoberto pela tropa de defesa, mas o que aconteceu com ele? A informação de um Kaiju sendo um soldado da força de defesa não pegou muito bem com os superiores. E com uma reunião dos principais diretores, é apresentado pra gente o diretor da tropa de defesa, Isao Shinomiya, o pai da Kikoru Shinomiya. Ordene agora que a terceira divisão nos entregue o Kaiju número 8. Quando volta para a visão do Kafka, vemos que ele está preso e já se passou um dia, e em sua mente ele só consegue pensar o que vai acontecer com ele. Ele até lembra das palavras da Kikoru dizendo que se descobrirem e não matarem ele, vão fazer vários experimentos e esse era o fim da sua carreira na tropa. Naquele momento, a Capitã Mina aparece em sua frente. Iremos te transportar para o quartel-general. O Kafka até tenta falar com ela, mas ela dá as costas para ele sem nem mesmo ouvir o que ele tinha a dizer. O protagonista sabe que isso era um segredo enorme e muito provavelmente vai cair uma certa responsabilidade nas costas da capitã, então ele entende o porquê dela estar brava. Um esquadrão de escolta é feito e dentre esse esquadrão estavam os membros da terceira divisão. O Kafka não consegue nem olhar para eles. Ele traiu a confiança de todos, principalmente a do Ichikawa, que sempre se preocupou com ele. Sinto muito, dessa vez é mesmo o fim. E nesse momento que o velhote estava entrando no caminhão de transporte, em suas costas o Ichikawa chama por ele. Senpai, tenho certeza que irá voltar.
falar. Dentro do caminhão fechado, ele fica meio confuso até que a Capitã Mina começa a falar. Quando você correu sem hesitar e salvou a base, fiquei surpresa por você ser um kaiju, mas também pensei que é bem a sua cara, Kafka. Estou coletando evidências e filmagens favoráveis. Se provarmos que é humano, nós poderemos evitar sua execução. Também vamos relatar sua atuação como membro da tropa. A capitã diz que está coletando filmagens e evidências para conseguir provar que ele é um humano, assim evitaria a sua execução. Ninguém da terceira divisão te vê como um kaiju ou como um inimigo. Com essas palavras da Capitã Mina, o Kafka tem essa reação. Quando a capitã estava falando sobre os regulamentos, o Kafka pergunta para ela: Mina, eu ainda posso sonhar em lutar ao seu lado? Claro, estarei sempre te esperando. Assim, uma nova promessa foi feita enquanto o Kafka estava chorando. Chegando na principal base da tropa de defesa, a contenção do Kaiju número 8 foi finalizada. Nessa base, vemos que a Shinomiya estava conversando com o seu pai e pedindo que a execução de Kafka Ribino seja suspensa. O problema é que o diretor mostrou um raio-x do corpo dele no lado esquerdo do peito, onde parece ter um coração, na verdade tem um núcleo. Ele não é um humano, ele é um kaiju, igual aquele que matou sua mãe, um kaiju. Mesmo com essa informação, a Kikoru quer acreditar no seu amigo. Quando voltamos para o Kafka, ele acredita no que a Mina disse, ele precisa provar que é um humano. As portas da sala onde ele estava abrem e aparece o próprio diretor Shinomiya e vários membros da tropa. O protagonista tenta falar para o diretor que ele é um humano, mas o diretor pega uma arma e dispara várias vezes contra ele. Do nada, ele nem percebeu que o diretor já estava do lado dele. Deixe-me ensiná-lo algo. Uma criatura que para balas com seu próprio corpo não é humano, Kaiju número 8. Naquele momento foi dado o início da eliminação do Kaiju número 8, comandado pelo diretor Shinomiya. O protagonista não queria usar as suas forças de Kaiju, ele precisava provar que era um humano. Mas o diretor tinha uma força fora do comum, aquele velho foi considerado como o mais forte da história da tropa. O Kafka teve que usar uma transformação incompleta e ele queria desviar dos ataques até que o diretor chegasse no seu limite. Mas isso era uma péssima ideia, o diretor estava emitindo uma aura de um Daikaiju. Então temos a informação que esse Kaiju que causou uma baita destruição em 1972, o Kaiju número 2, era a base daquele traje e manopla que o diretor usava. O cara que foi capaz de ser compatível com as armas do Kaiju número 2, Isao Shinomiya. Com a sua transformação incompleta, o Kafka estava chegando no seu limite, ele já tinha perdido as suas pernas e braços e não conseguia desviar de mais nada. No momento que seria a sua morte, o Kaiju número 8 surge e aquele não parece ser mais o Kafka, ele tinha perdido o total controle. Aquela coisa com toda certeza não era humana, era um monstro de extremo perigo. Dentro de si, o Kafka consegue ver aquele parasita que tinha em seu pensamento apenas matar Kaiju. Não esqueçam que o diretor está usando equipamentos que foram feitos do Kaiju número 2. O Kaiju número 8 estava totalmente fora de controle, usando técnicas que não eram normais e chegando a literalmente a amassar o diretor Shinomiya. Se não fosse pelo escudo do Kaiju número 2, ele já teria morrido ali mesmo. Um baita combate estava acontecendo ali, a instalação que tinha resistência de uma fortitude de 10 foi destruída por aqueles dois. Isso é o que acontece quando a barreira do tempo é superada e o Kaiju número 2 e 8 se enfrentam cara a cara. Algo estava estranho nessa luta, os outros superiores dizem que se fosse para matar, o diretor teria que se aproveitar enquanto o número 8 estivesse na sua forma humana. Sabendo dessa possibilidade, a Kikoru pergunta para si: não me diga que o papai tá dando ao Kafka Ribino uma chance de sobreviver. Agora começa o problema, a força do Kaiju número 8 superou as expectativas do diretor e mesmo usando o poder do Kaiju número 2, o diretor estava sendo derrotado pelo número 8. O protagonista
protagonista dentro de si consegue notar a presença da Kikoru, ele não podia nem pensar em matar o pai da sua amiga bem na frente dela. E mesmo vendo toda aquela monstruosidade, a Kikoru ainda confia no seu amigo. No momento que parecia que o protagonista iria voltar ao controle, ele foi engolido pelo kaiju dentro dele. E agora na frente dele estava o diretor pronto para a morte. Eu tinha fé em você, mas vejo que foi em vão. Lembrando do rosto da sua amiga de infância e da promessa com ela, ele consegue o controle do seu corpo por alguns segundos e atravessa a sua mão em seu peito. Eu não sou o kaiju número 8, eu sou o Kafka Ribino, conseguindo voltar ao controle e perdendo a consciência no final daquela batalha. Depois disso, o Kafka foi levado à unidade médica e acontece outra reunião com os superiores da tropa de defesa. O kaiju número 8 fará parte da força militar sem se tornar uma arma, ou seja, ele continuará sendo um soldado da força de defesa. Muitos não estavam de acordo com isso, era perigoso demais, mas o próprio diretor concluiu que aquele cara era controlável. Com essa nova onda de kaijus, eles também precisam de uma força maior. O poder absurdo do número 8 pode ser nossa única esperança. Mais uma vez, voltando para o protagonista, ele estava se recuperando da sua batalha. Quando ele acorda, em sua frente está o diretor Shinomiya. Relaxe, não irei lhe machucar. Diretor, se tivesse acontecido algo com você, não iria conseguir encarar a Kikoru. Se eu tô vivo, então você me reconhece como um humano e membro da tropa? Se essa coisa no seu peito fosse um coração humano, você estaria morto. Vamos direto ao ponto. Você é sim um kaiju, porém, ainda não decidimos se é um inimigo ou não. Kafka Ribino me chamou pelo nome. A maioria é contra te manter vivo atualmente. Então, se quer viver, mostre que pode ser útil. Eu só estou vivo para ser uma arma. Eu ainda me considero um membro da tropa e juro que vou fazer você considerar também. Assim, temos um acordo. Kafka Ribino precisa provar que está do lado dos humanos e se manterá como um soldado da tropa de defesa. Ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, o kaiju número 9 consegue criar um novo corpo e começa os seus novos planos, mas isso é história para outro vídeo. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo do que aconteceu com Kafka depois que descobriram a sua forma de kaiju. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puderem deixar o like como uma forma de apoio, vai me ajudar demais. E claro, se você não for um inscrito, clica nesse botão e vire um inscrito aqui do canal. Com toda certeza eu irei trazer mais vídeos de kaiju número 8 aqui. Lembrando também que todas as redes sociais do canal estão na descrição. Muito obrigado por você assistir até aqui e eu te espero no próximo vídeo.